Prezados discentes do curso Técnico em Alimentos do NEAD Kodai, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula, a nossa primeira videoaula que nós vamos dar uma introdução na disciplina de Bioquímica. Me apresentando, meu nome é Rodrigo, serei o professor autor dessa disciplina e acompanharei vocês do início ao fim. Então vamos lá, explanaremos o assunto Bioquímica voltado para alimentos. Então veremos realmente qual que é a importância desses constituintes que compõem realmente os alimentos, sejam eles vitaminas, proteínas, enzimas, aminoácidos, carboidratos, entre outros, principalmente em relação ao que acontece com esses constituintes dos nossos alimentos, sejam eles de origem animal ou vegetal, durante o processamento dos alimentos nas indústrias. Nós poderemos resumir realmente esse processamento de alimentos em 3 termos. Vamos falar, a gente pode falar que existe uma matéria-prima de origem ou animal ou vegetal, ela entrará dentro de uma indústria e dentro dessa indústria ela sofrerá uma transformação dita de operação unitária. Depois dessa transformação, teremos o nosso produto final. Então, verificaremos justamente como que essa composição, esses constituintes, como eu falei com vocês, vitaminas, proteínas, enzimas, aminoácidos, como eles se comportarão durante esse processamento. Inicialmente, vamos falar um pouco para vocês aqui sobre os aminoácidos. O que seriam realmente esses aminoácidos e como que realmente eles iriam compor a importância na sua composição. Quando eu falei com vocês que desses constituintes, eu citei para vocês carboidratos, vitaminas, proteínas, enzimas, a gente não pode também deixar de falar a importância da água. Qual que é a importância, sendo ele um constituinte em todos os alimentos, sejam de origem animal ou de origem vegetal? E qual que é a importância como nós, voltados na indústria de alimentos, temos que ter em relação a este constituinte que é a água? Falando um pouco sobre isso, eu posso listar para vocês o seguinte: eu tenho um tipo de alimento, aqui dando o exemplo realmente de um grão, eu tenho um grão de milho aqui agora, e quando a gente fala de um constituinte, eu tenho nesse constituinte uma água e uma matéria seca. Quando a gente fala sobre matéria seca, justamente esses constituintes que a gente vai destrinchar nessa disciplina estarão as vitaminas, as proteínas, os carboidratos, as enzimas, entre outros. E tem também a água, isso em termos da composição. Só que quando a gente fala de água, existem 3 tipos de água no nosso alimento. Quais seriam elas? A gente pode falar que existe a água livre, a água absorvida e a água de constituição. E aí, qual que é a importância que a gente tem que verificar durante o processamento dos alimentos? Como que a gente tem que verificar essa operação unitária em relação a essa água presente? Inicialmente, a água que a gente quer realmente durante esse processamento interferir é apenas a água livre, pois a água absorvida e a água de constituição são muito dificilmente que a gente venha interferir nessa operação unitária. Caso ocorra uma interferência, significa que a gente está perdendo também o que? Matéria seca. Porque tanto essa água livre, que é facilmente dissolvida no processo de secagem ou desidratação, ela não está ligada diretamente a uma molécula, por exemplo, de algum desses constituintes, seja, por exemplo, uma proteína, uma vitamina, que é o que acontece, por exemplo, com a água adsorvida, ou ainda a água de constituição. Então pensem vocês, durante uma operação unitária, se eu estiver perdendo água absorvida ou água de constituição, consequentemente eu estou perdendo um pouco de matéria seca. Então é essa a nossa preocupação. Então brevemente um pouco sobre essa importância da água. Enfim, quando a gente fala de água, todos os nossos alimentos, sejam de origem animal ou vegetal, tem esse constituinte, que é um dos mais importantes que eu coloco para vocês. E aí, quando a gente fala de água, durante esse processamento do alimento, o que a gente tem que ter muito em consciência? É o que seriam os fenômenos de sorção. Esses fenômenos de sorção, na verdade, ele pode ser dividido em 2 tipos, ou é uma adsorção ou é uma dessorção. E a gente tem aqui as isotermas realmente de sorção e a gente verifica que elas jamais se coincidirão, porque a gente sabe que o processo de dessorção é diferente de dessorção. Ou seja, eu estou perdendo um pouco de água, dessorção, ou adsorção, ganhando um pouco de água. E a gente sabe que no processo realmente de operação unitária, essa velocidade de perda ou ganho jamais será a mesma. Por isso mesmo a gente tem uma diferenciação aqui agora, que é o que a gente chama de histerese.
Falando um pouco então dos aminoácidos, que é essa primeira aula que a gente vai falar com vocês, pessoal, a gente pode falar que o que? A gente tem vários componentes aqui agora que a gente falava da nossa atmosfera, que seria a nossa atmosfera primitiva. E aí a gente pode falar aqui agora de hidrogênio, metano, a água, a amônia, e aí realmente esses constituintes realmente desses gases na nossa atmosfera, através da composição, energia, radiação em si, a gente teve a síntese randômica, e aí realmente formaram-se os nossos aminoácidos, que quando a gente fala de aminoácidos, a importância desses aminoácidos é justamente que eles vão compor as nossas proteínas, ou seja, são as unidades fundamentais das nossas proteínas. Por isso mesmo que a gente começa a nossa primeira aula com os aminoácidos. E aí, quando a gente fala desses aminoácidos, a gente pode falar como que eles são formados, quais são os principais átomos que eles são formados: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, entre outros. Esses são os principais, mas realmente a gente vai verificar que pode a gente encontrar também enxofre, fósforo, entre outros, que vão realmente, como eu falei com vocês, formar as nossas proteínas. Quando a gente pega uma estrutura geral de um aminoácido, a gente pode falar que a estrutura do aminoácido, eu tenho um carbono quiral, tanto é que eu tenho 4 ligantes distintos, que a gente pode verificar um átomo de hidrogênio, um radical aqui que pode ser realmente uma cadeia que vai determinar que tipo de aminoácido é esse, um grupo carboxilo e um grupo amino. Então essa é a estrutura básica de o quê? De um aminoácido. Quando a gente fala de uma estrutura básica de um aminoácido, a gente pode verificar que a gente pode falar que essa estrutura ela tem um caráter anfótero. O que seria esse caráter anfótero? Tanto em solução, ela pode funcionar como um ácido, que a gente pode verificar justamente um grupo carboxila, quanto numa solução formar como uma base, que a gente tem realmente o quê? Uma amina. Então, por isso mesmo que ele tem uma característica anfótera. O que mais? Quando eu falei com vocês, cada vez que eu tiver uma proteína, será uma junção, uma união de vários aminoácidos. E para isso mesmo eu vou ter que verificar aqui, para eu verificar e formar proteínas distintas, esse grupamento carboxílio e esse grupamento amino estarão o quê? Interagindo de um aminoácido com o outro. Quando a gente fala sobre isso, a gente pode falar com vocês que existem 20 aminoácidos. Pensem vocês que cada aminoácido, quando liga com o outro, forma um tipo de proteína distinto. E quando a gente fala desses 20 aminoácidos, claro, pessoal, não tem como a gente verificar quais seriam todos eles, mas vocês podem verificar, olha, eu posso falar de valina, leucina, treonina, alanina, glicina, são vários. Cada um tem uma característica, seja cadeia polar, apolar, ácido, base. Naquela formação que eu falei com vocês, só existe um aminoácido que difere de todos os outros aqui em relação a um carbono quiral. O qual seria? Se eu verificar justamente a glicina, é o único aminoácido que eu tenho 2 ligantes iguais. Então eu não posso falar realmente que ele é um carbono quiral, porque ele não tem os 4 ligantes distintos. Entre todos os demais, todos os seus 4 ligantes serão distintos. Lembrando que eu tenho uma cadeia carboxílica, uma cadeia amina, um radical hidrogênio e um grupamento R. A única exceção, como eu falei com vocês, é a glicina. O que mais que a gente tem que verificar? Quando eu justamente vou criar, formar essa proteína, eu vou fazer uma junção, como eu falei com vocês. Tenho 2 aminoácidos, eu vou juntar um grupamento carboxílico com um grupamento amino, vou perder uma molécula aqui agora de água, e aí eu vou formar justamente, através de uma ligação que é dita peptídica, a nossa primeira proteína. Lembrando que a nossa proteína sempre vai ter um amino terminal, que é justamente dessa molécula, aqui formou do grupamento carboxílico, e um grupamento carboxi terminal. Sempre uma proteína, então, tem um amino terminal e um carboxi terminal. Nossos objetivos, então, dessa aula, pessoal, é tentar definir, então, qual que é a importância da bioquímica relacionada ao quê? Ao processamento dos nossos alimentos. Como essas operações unitárias interferirão justamente o que? Na transformação da origem de matéria-prima animal e vegetal. Saber justamente quais seriam as características desses 20 aminoácidos que eu falei com vocês. Lembrando que a glicina é a única que não tem um carbono quiral. Nós vamos também identificar quais são os grupos funcionais desses aminoácidos. Lembrando para vocês que quando eu falei de grupo funcional, eu falei da amina e de um grupo carboxílico. E a gente vai tentar explicar também como esses aminoácidos se comportam e como eles vão interagir para formar justamente as ligações peptídicas que vão formar as nossas proteínas.
Bom, como atividades dessa aula, a gente vai ter justamente os fóruns. É importante que vocês interajam muito com os fóruns, não só com os professores mediadores, mas com os seus próprios colegas. Lembrando que não deixem de realizar as atividades dos fóruns quando eles abram. Por quê? Vocês têm que deixar tempo hábil para que o professor mediador interaja com vocês, faça uma orientação em relação a essa resposta de vocês e vocês possam ter o tempo hábil também de replicarem, triplicarem e poderem absorver maior conhecimento e também com isso melhorar a nota de vocês. Lembrando que para que vocês tenham uma pontuação no fórum, vocês têm que fazer uma pesquisa, seja em livros, artigos, periódicos, na própria internet, no nosso próprio livro-texto e sempre transcrever com as suas próprias palavras. Transcrevendo com as suas próprias palavras, ao final vocês vão referenciar, porque o fórum que não estiver com as palavras de vocês e não tiver uma referência, infelizmente não será pontuado. E depois disso nós teremos também os nossos questionários, que aí é o sistema automático do próprio AVA, ou seja, quando vocês responderem, ele mesmo já coloca lá a pontuação de vocês, né? Bons estudos para vocês e até a próxima, pessoal. Nossa Senhora.